Boa noite, então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Como então foi falado, né, na apresentação deste momento, então o tema da nossa exposição de hoje é evangelizar também é amar. Evangelizar também é um ato de amor. Mas a gente precisa compreender primeiramente o que é evangelizar. Evangelizar, então, é tomar parte da mensagem do Cristo para nós. Tornar-se, se apropriar da mensagem do Cristo para nós, que é o Evangelho. Então, o ato de se apropriar dessa mensagem, de colocar dentro da nossa alma este ensinamento que o Mestre Jesus tem para cada um de nós, é um ato de evangelizar. E eu vou usar aqui uma frase, para iniciar uma frase que o nosso amigo Luiz Mário sempre usa, que a criança evangelizada é um adulto que não tem problemas. Isso? Feliz. Isso, uma pessoa feliz. Por quê? Porque aquele que conhece o Evangelho, que tem a oportunidade de experimentar as palavras de Jesus, esse jamais vai esquecer. Mesmo que ele tenha recebido, que ele tenha degustado dessas palavras na mais tenra infância. Mesmo que a criança esteja ainda no ventre da mãe, mas ela já está naquele momento absorvendo a mensagem de amor, de carinho, a mensagem do Cristo também. E isso é evangelizar, é trazer o Cristo para dentro de nós. Então, começando, evangelizar é o ato sublime de amor ao próximo. Quando estamos evangelizando, estamos transmitindo o amor de Deus para cada um de nós. Estamos transmitindo a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho para todos. E Jesus nos orienta, e de evangelizar a toda criatura. Então, nós não devemos dispensar toda e qualquer, por mínima que seja a oportunidade, de propagar essa mensagem de Jesus. Quando evangelizamos, estamos semeando nos corações de nossos irmãos a mensagem santificadora e salvadora do Cristo. Então estamos colocando no coração de alguém a mensagem do Cristo. Estamos lançando a semente da Boa Nova no coração dos nossos irmãos. Sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. Estamos lançando a semente. Porque ainda existe muita terra a ser semeada. Muitas pessoas ainda desconhecem a mensagem do Evangelho de Jesus. Evangelizar é educar a nossa fé em Deus. Quando evangelizamos, estamos transmitindo a nossa fé, a nossa crença em Deus para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Então, quando a criança, né, ela entra no processo de educação, lá quando ela é pequenininha ainda, quando ela não está ainda indo para a escola, mas ela já está sendo educada pela família, para que ela entenda as coisas que são certas, aquilo que é errado, aquilo que ela deve e aquilo que ela não deve fazer. Ali nós já estamos lançando a primeira mensagem do Evangelho. Evangelizar também é convidar nossos irmãos a mudanças profundas no próprio ser. Então é esse o convite que o Evangelho nos faz, a nossa reforma íntima. O Evangelho nos convida a olharmos para dentro de nós e nos reajustar. O Evangelho nos chama ao reajuste, ao trabalho, ao melhoramento. Então, através do Evangelho de Jesus, nós aprendemos o quê? Que o bem precisa ser feito. Somente chegaremos à salvação, à perfeição, quando entendermos a importância de amar e servir o nosso próximo. Quando todo aquele bem que a gente faz para alguém é para nós mesmos que estamos fazendo. Porque estamos compreendendo o amor que Deus tem para nós. E nós estamos passando, multiplicando aos nossos irmãos este amor também que o Pai tem pelos seus filhos.
Evangelizar, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, evangelizar é apresentar às pessoas a mensagem de consolação e esperança, de que um mundo melhor sempre será possível de ser construído. Por mais que a gente veja que o nosso panorama hoje mundial esteja completamente caótico, a gente vê hoje o jeito como a nossa sociedade está, a gente acha que o mal já tomou conta completamente, mas a gente não deve esquecer que no momento exato, no momento certo, a justiça divina vai acontecer. Basta que estejamos, aliás, dispostos a aprender e compreender como esse trabalho de construção deve acontecer. Então, lá, se eu não me engano, é o capítulo 2 ou 3 do Evangelho, ele fala de que o reino de Deus não é desse mundo. E, de fato, o reino de Deus não é desse mundo. E quando Jesus se encontra lá na beira do lago, né? E aí ele se encontra com os pescadores, e ali estava Pedro. E aí Jesus apresenta a proposta da construção de um reino. E para aquelas pessoas tão primitivas, com pensamento tão primitivos, quando Jesus falava na construção desse reino, eles achavam que Jesus estava falando de um castelo, de muros, um reino material. Eles imaginavam isso. E aí teve eu não lembro se é Pedro quem fala, que diz assim, mas Senhor, aqui é um lugar que tem tantas vilas, né, são localidades com poucas pessoas, como é que tu pretende construir um reino aqui? E aí tem um dos pescadores, que diz, mas junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouco de lá, e aí se constrói esse reino. Mas o reino que Jesus falava era o reino de Deus, que deveria começar de dentro de nós, pelas nossas ações, pela nossa moralidade. Então Jesus, quando fala que ele veio construir o reino de Deus aqui na terra, ele veio nos ensinar a partir da nossa moralidade, da mudança da nossa moralidade, a construção. Então o bem que nós fazemos também faz parte desse processo, desse projeto que Deus tem para a construção do reino. Para entendermos então a proposta de Deus, é preciso primeiramente saber ler corretamente o projeto do Pai. Então precisamos não somente ler, mas compreender o que Jesus quer dizer para nós, o que é preciso fazer para dar o pontapé inicial nessa construção do reino de Deus. Então aquele que desperta o desejo de fazer o bem, ele vai fazer o bem para o Roberto, e aí com esse bem que faz para o Roberto, ele incentiva o Roberto a fazer o bem para o Luiz Mário, incentiva o Luiz Mário a fazer o bem para a Laure, e assim se estabelece uma corrente, onde um auxilia o outro. Então esse é o projeto de Deus, para que se desperte dentro de cada um de nós o desejo de fazer o bem. Porque segundo Divaldo Franco, como a gente diversas vezes já falou aqui, a nossa missão enquanto encarnados é o serviço. Nós estamos aqui único e exclusivamente para servir o nosso próximo, sem distinguir ninguém. Estamos aqui para servir. E aquele que serve está trabalhando dentro de si o amor. Porque se não há amor, não há serviço. Se não há amor, não há caridade. Se não há amor, não há o respeito ao próximo. Então, precisamos aprender o verdadeiro amor, o amor de Deus, e não o amor que nós temos hoje, que é o amor vulgar, o amor que leva pessoas, inclusive, a matar o seu próximo, em nome deste amor. Precisamos compreender o real amor, o amor de servir, de fazer o bem. Tomar para nós a responsabilidade dentro desse projeto de edificação. Então, ou seja, cada um de nós que está aqui hoje tem a obrigação de fazer dentro das suas possibilidades o possível para fazer o bem. O possível e aquilo que está ao seu alcance, fazer o bem, ajudar, servir. E a gente tem também aqui o exemplo do nosso grande Chico Xavier, que mesmo na sua simplicidade, na sua humildade, ele atendia a todos aqueles que o buscavam, a todos aqueles que iam até a sua casa.
E eu garanto para vocês, e digo com propriedade, não eram poucas pessoas. Muitas vezes o Chico virava a madrugada atendendo a filas com mais de 100, 200 pessoas. E Chico às vezes amanhecia atendendo a todos. Ele só encerrava quando a última pessoa era atendida. Ninguém que ia à casa do Chico, ninguém que buscava o seu consolo ou a sua mensagem, saía de lá sem ser atendido. E o Chico atendia a todos por igual. Ninguém era mais ou menos para ele. Chico olhava todos aqueles ali na fila, com os seus sofrimentos, com as suas dores, olhava com igualdade. Como alguém que tem compaixão, alguém que precisa que precisava da ajuda dele. Então nós precisamos fazer parte deste processo. Precisamos abrir os nossos olhos, que Jesus vai dizer muitas vezes, os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir. Abrir os olhos de ver é abrir os olhos da alma. É enxergar além dos muros das residências. Porque muitas vezes a gente não sabe se o nosso vizinho está passando por uma dificuldade. A gente não sabe qual é a dor do nosso vizinho, a dor do nosso familiar. Nós desconhecemos, muitas vezes. Nós não ouvimos o lamento daqueles que sofrem. E Jesus então nos incentiva a abrir os nossos olhos de ver, abrir os nossos ouvidos de ouvir e também abrir o nosso coração para acolher a esses irmãos que necessitam. Ver que a principal ferramenta utilizada nessa obra é o amor e que tudo parte dele, conforme antes eu falei. Se não há amor, não há caridade. Se não há amor, não há o serviço. Se não há amor, não há o respeito. Tudo parte do amor. E é esse amor que nós precisamos nos conscientizar. Entender que somos parte essencial dessa construção. Todos nós fazemos parte desse projeto. Somos um tijolinho dessa construção, deste reino de Deus. O comprometimento com o Evangelho de Jesus. Comprometer-se com o Evangelho significa comprometer-se com a mensagem do Cristo, que é o amor, que é o serviço, que é o perdão, que é a caridade. Essa é a mensagem de Jesus. Colocar a mensagem de Jesus que nos foi deixada no Evangelho em prática todos os dias. Não esperemos, meus amigos, grandes oportunidades para amar e servir o nosso próximo. Muitas vezes essas oportunidades passam, inclusive, despercebidas por nós. Por isso que Jesus diz que nós precisamos estar atentos para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Exercer a caridade de forma ilimitada e compreender que aqui estamos na condição de amor, de amar e servir o próximo. Quando evangelizamos, estamos construindo uma ponte entre a mensagem de Deus que nos foi transmitida por Jesus e os trabalhadores responsáveis pela edificação desta obra, que somos nós. Então, meus amigos, quando estamos evangelizando, nós estamos criando essa ponte entre Deus e os homens, e os filhos, entre o pai e os filhos. Então, quando nós evangelizamos na nossa família, nós estamos construindo essa ponte de ligação. Jesus é essa ponte de ligação que nos liga a Deus. E no momento em que a gente ensina o amor de Deus, com certeza ele jamais será esquecido por aquele que aprende. Esse ensinamento deve ser passado desde a tenra idade. Quanto mais cedo esse ensinamento for transmitido e compreendido, maior será o engajamento dessa obra de santificação. Então, Kardec vai dizer no Evangelho que os pais são como jardineiros. Que os pais precisam estar atentos aos filhos, porque é justamente na infância em que ocorre o momento dos ajustes. Comparemos então este momento com o semeador que lança à terra a semente. Ele precisa estar atento àquela semente que vai romper a terra para fora.
ele precisa estar atento, porque ali, quando aquela semente está brotando, está crescendo, ele precisa arrumar aquela semente para que ela cresça corretamente, para que ela cresça de uma forma reta, de uma forma certa, porque se deixar que aquela semente se crie a revelia, depois não adianta a gente colocar aquelas estaquinhas lá para tentar endireitar, porque daí já é tarde demais. O momento exato de fazer a correção, os devidos ajustes na formação dos pequenos é lá na infância, ainda lá no ventre. Lá começa o processo de evangelização. Então, quando o pai fala palavras de carinho, de amor para o bebê que ainda está no ventre da mãe, ele já está evangelizando. Aquela criança já está absorvendo aquela mensagem de que ela está sendo aguardada, de que ela vai ser recebida com amor, com carinho, que ela vai ser amada. Então, tudo isso a criança já está compreendendo ainda no ventre. No livro Fonte Viva, então, quando Jesus nos recomenda não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta, ou seja, evangelizar e educar uma criança não é somente dar o que comer e dar o que vestir, vai muito além. E aí Emmanuel vai falar para nós lá no livro Fonte Viva, no capítulo 157, intitulado Crianças. A mensagem de Emmanuel diz o seguinte: é imprescindível o abrigo moral que assegura o espírito renascente, o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. Então não adianta a gente querer que a criança apenas tenha uma boa escola para aprender português, matemática, história e geografia, mas esquece do principal, que é o espírito que necessita também ser educado. A educação espiritual é a educação moral. Então aquela criança precisa também ser educada moralmente. Não basta apenas que se lhe garanta uma educação de qualidade, de uma escola, mas também precisamos garantir aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, a todas as crianças que nós temos contato, é imprescindível também a educação moral. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Ou seja, todos nós precisamos passar por esse processo de educação moral também. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos nos esquecer que nem só de pão o homem vive. Lembremos da nutrição espiritual através das nossas atitudes e dos nossos exemplos. E quando eu coloquei essa frase, eu me lembrei de uma entrevista que eu assisti há um tempo atrás, de uma professora que já desencarnou, uma professora aqui gaúcha de Porto Alegre, que é a professora Cecília Rocha. E aí ela deu uma entrevista, e dentre as perguntas que foram feitas a ela, perguntaram qual é hoje o maior desafio da evangelização. E aí ela disse que o maior desafio da evangelização hoje não são as crianças, mas sim os pais. Porque que acontece? Os pais querem empurrar a criança para algum lugar, mas não querem ir. Ou seja, vai tu, eu fico. Sendo que o exemplo para que a criança vá para a evangelização, para que a criança vá aprender, para que a criança vá se desenvolver, tem que começar pelo exemplo do pai e o exemplo da mãe. Então, por isso que estrategicamente, nos sábados aqui na nossa casa, a gente tem o grupo de apoio à família, no mesmo horário que a evangelização, para que os pais, os tios, os avós possam chegar aqui com as crianças também. E aí, enquanto os adultos estão aqui no salão trabalhando a mensagem do Evangelho, numa outra sala e outras duas salas, as crianças, desde lá dos 2, 3 aninhos de idade, estão lá trabalhando, aprendendo o Evangelho. Os jovens também estão em outro ambiente, aprendendo o Evangelho, aprendendo a mensagem do Cristo. E muitas vezes a gente ouve dos pais
que não fazem a evangelização em casa porque não sabem o que apresentar para o filho. Não sabem como apresentar Jesus para o filho. Desconhecem como apresentar a mensagem do Evangelho para os filhos. E para isso que a nossa casa, então, tem este momento de apoio às famílias, para instruir, para munir as famílias com toda a informação necessária, toda a informação que é necessária e que é precisa, para que na casa, aquela criança que estava no mesmo momento sendo evangelizada, absorvendo o Evangelho de Jesus, possa ter continuidade desse trabalho também em casa. Porque os pais também são evangelizadores. Não é somente eu ou a Vera, né, que somos os evangelizadores. Os pais e todos nós que estamos aqui também somos evangelizadores. Porque Jesus convida a todos para assumir essa missão quando ele fala do Evangelho. Ide e anunciai a boa nova. Anunciar a boa nova é evangelizar. A infância é o período propício em que o espírito ainda se encontra adormecido, porém manifestando muitas imperfeições e desajustes de conduta de suas vidas passadas, e que merecem total atenção e dedicação dos pais para as devidas correções. Kardec vai dizer que os pais são como jardineiros, responsáveis pela poda de brotos imperfeitos que vierem a nascer. Então os pais têm essa missão de fazer os ajustes. E a gente vê hoje muitos pais que estão terceirizando essa tarefa, que estão delegando para outros essa tarefa. A família, cabe a elas este processo de evangelização, de educação. Aquele que evangeliza, então, compromete-se com a verdade, atende ao chamado de Jesus, quando ele diz, ide evangelizar a toda criatura, toma para si a responsabilidade da educação das futuras pessoas de bem, semeia a boa nova sempre, por onde for, torna-se um educador de almas. Que interessante isso, né? A família é um berço de educadores de alma. E assume o último pedido que lhes é feito antes de reencarnar, de que estamos voltando com a proposta de servir. Aqui então nós temos uma história, né, desse homem aqui, chamado Licurgo. Ele foi um célebre orador e político ateniense, ele era grego, que viveu entre 396 a 323 a.C. Então, certa vez, ele foi convidado para falar sobre a educação, aceitando o convite sob a condição de concederem 3 meses de prazo. Findo esse prazo, apresentou-se perante uma grande e seleta assembleia. Licurgo, então, apareceu, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Ele soltou, então, o primeiro cão e uma das lebres. A cena que aconteceu ali foi chocante, foi uma cena bárbara. O cão avança sobre a lebre e a despedaça. Soltou então o segundo cão e a segunda lebre. Aquele pôs-se a brincar com a lebre amistosamente. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui dirigindo-se ao seleto auditório. Eis aí o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo cão. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. Mas qual foi a diferença entre eles? A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não, aos seus instintos primários. Educar, disse então Licurgo, é criar hábitos considerados saudáveis, desenvolvendo as aptidões inatas da criatura que estão adormecidas. Deve dirigir-se para o bem geral. Educar é preparar o indivíduo para as realizações habilitantes. Então eu me lembrei que quando eu vi esse caso, eu me lembrei daquele caso que nós tivemos no começo do ano, lá em Santa Catarina, né, do cachorrinho aquele do Orelha, né, me lembrei desse caso, em que jovens, adolescentes, num extremo ato de crueldade, fizeram aquela maldade com um pobre animal, com um pobre bicho.
E eles sentiam prazer em fazer aquele mal. E era tanto o prazer que eles acabaram filmando, registrando aquilo. Mas por que eles fizeram isso? Por que era prazeroso fazer o mal? Porque a eles em nenhum momento, e isso eu tenho certeza, foi apresentada a mensagem do Evangelho. Não foi apresentada a mensagem de Jesus. Não foi lhes apresentado quem era Deus. E por que deveriam amar e respeitar a criação de Deus. Para eles, então, aquilo era uma brincadeira. Destruir uma vida, por mais simples que ela seja, foi uma brincadeira. Então, quando nós educamos os nossos filhos desde cedo, nós educamos a moralidade, nós ensinamos aquilo que é certo, aquilo que é bom e o bem que precisa ser feito, com certeza esses atos de crueldade não ocorrem. Da revista O Reformador, então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, enfatiza a importância da arte de educar, considerando como um conjunto de hábitos adquiridos. Com essa assertiva compreendemos, então, que as raízes das atitudes comportamentais atormentadoras, individuais e grupais, são originárias de um modo de ser adquirido. Ou seja, quando precisou ser feitas as devidas correções, elas não aconteceram. Agora não é mais o momento. Porque aquilo que era errado e que esses jovens, esses pequenos fizeram e ninguém corrigiu, para eles aquilo foi como algo normal. E aquilo, quando é normalizado dentro de nós, ele é feito de forma naturalmente. Então não adianta depois de adulto a gente querer consertar aquilo que deveria ser consertado, ser feito no tempo certo. Então essa mensagem aqui está na revista do Reformador, de 2006. No Livro dos Espíritos também, na pergunta 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então Kardec questiona, E os espíritos vão responder. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Então, ou seja, a lei ela precisa educar e não punir. Então, quando a gente fala de temer a Deus, a gente ensina as crianças a ter medo. Mas a gente precisa compreender de que Deus não pune, Ele educa. Precisamos então entender isso. Sua educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Aqui então nós temos uma nota complementar de Fenelon, que foi uma pessoa que existiu ali entre 1651 a 1715. Então, em nota complementar, a pergunta 917, após a exposição do espírito Fenelon, sobre o meio de destruir o egoísmo, o educador sensibiliza-se com a inteligente e vigorosa resposta e comenta: poderá ser longa a cura do egoísmo, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Então, quando educamos, estamos eliminando na raiz todo e qualquer tipo de mal, todo o egoísmo, toda a maldade, nós estamos aniquilando na sua raiz. E aqui eu trouxe, gente, uma pesquisa que foi feita em 2024, que é intitulada aqui A Geração Mais Triste da História está nas nossas escolas. Então essa pesquisa, feita pelo IBGE, foi feita então com 118 mil adolescentes, onde diz lá que 3 em cada 10 jovens com idade entre os 13 a 17 anos afirmam que se sentem tristes, sempre ou na maioria das vezes. De acordo então com a pesquisa nacional, intitulada lá pelo PENSE, divulgado então no último dia 25 de março. Então ela foi feita desde 2024 e foi apresentada agora em março deste ano, pelo IBGE. E lá diz então que uma proporção semelhante também revelou que já teve de jovens, então, que já tiveram a vontade de se machucar de propósito, ou seja, a automutilação.
O IBGE então, entrevistou 118.099 adolescentes que frequentavam 4.167 escolas públicas e privadas de todo o Brasil em 2024. O quadro preocupante inclui sobre a saúde mental dessa população ainda 42,9% dos alunos que responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa, e 18,5% que pensam sempre, ou na maioria das vezes, que a vida não vale a pena ser vivida. Notem, gente, o quanto que faz falta, então, compreender o sentido da vida. Desde jovem, eles já não têm essa percepção, essa informação de que quanto é importante a existência. Para eles estão ali por estar. 18,5% que pensam sempre que a maioria das vezes que a vida não vale a pena ser vivida. E 30% já sentiu vontade de se machucar propositalmente. 100 mil estudantes com lesão autoprovocada no último ano. 4,7% de todos os adolescentes entrevistados. Entre esses jovens, então, nós temos aqui 73% que sentem tristeza de forma constante. 69,2% já sofreram bullying. E 67,6% ficam irritados por qualquer razão. Então aqui nós temos a autoagressão, né? Como é que surge, né? Então ela não surge do nada, ela tem um princípio, né? Ela tem um início. E ela é a ponta visível de um sentimento que está sendo ignorado. Então, importante a fiscalização, a observação dos pais. E aqui tem uma frase de uma jovem que diz: em casa ninguém se preocupa comigo. Então, segundo essa pesquisa, 26% sente que constantemente que ninguém se importa com eles. Os jovens percebem isso, que a família não está nem aí para elas. Mais de um terço, né, acha que os pais não entendem seus problemas e preocupações, enquanto que 20% foram agredidos fisicamente em casa nos últimos 12 meses. Então, quando a violência vem de dentro de casa, para onde esse adolescente vai? Então, o lugar que deveria oferecer segurança para esses jovens, hoje oferece perigo em muitos lares. Então, em todos esses indicadores, os resultados mais preocupantes estão entre as meninas do que os meninos. Então, a tristeza constante foi constatada em 41% das meninas. A vontade de se machucar, então, 43,4%. A irritabilidade intensa, a compreensão de que os pais não entendem seus problemas, sentem que ninguém se importa com eles e de que a vida não vale a pena. Os maiores índices são as meninas, que estão passando por essa dificuldade. Menos da metade dos estudantes tem acesso a qualquer suporte psicológico na escola. 2/3 dos estudantes estão completamente desassistidos. Então aqui nós temos os números, né, os dados levantados, de quantos por cento de escolas privadas, escolas públicas e os estudantes com o psicólogo no quadro da escola. Então veja que ainda os números são baixos. Então os nossos jovens não têm nem na escola o suporte necessário. Então essas informações, essa pesquisa, então ela não é só no Brasil, mas aqui também temos um dado urgente, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão hoje é uma das principais causas de adoecimento entre os jovens de 10 a 19 anos de idade. Segundo a Unicef, 1 em cada 7 jovens com transtornos mentais recebe tratamento adequado em países de renda média. Segundo a Fiocruz, a pandemia agravou o sentimento psíquico juvenil. Os efeitos sobre a geração escolar ainda não foram enfrentados no Brasil. E segundo a pesquisa PENSE, né, de 2024, a satisfação com a imagem corporal, né, a satisfação de se olhar no espelho, dos jovens se olharem no espelho, ela caiu então de 66,5% para 58% entre 2019 e 2024. A automutilação é a ideação suicida. O que os pais precisam saber então? Que esses comportamentos são sinais de sofrimento, não são manipulação. Reconhecer os sinais cedo pode salvar uma vida. Eles geralmente não querem morrer, querem apenas parar de sofrer
e não sabem como fazer isso. Não é frescura, é sofrimento. A automutilação é uma tentativa de lidar com uma dor emocional insuportável, não uma busca por atenção. Então, cortar-se para sair de um estado de dormência emocional, queimaduras, beliscões, arranhões repetitivos, privar-se de comer ou comer compulsivamente para se purgar, ou esconder braços e pernas mesmo no calor com roupas compridas. Essas informações, gente, eu trouxe para chamar a atenção o quanto é importante o olhar da família para a nossa juventude, o quanto é interessante e é importante a participação da evangelização, né, a educação moral desses jovens, o quanto que isso faz falta na criação deles, o quanto os pais precisam ficar mais atentos aos filhos, aquilo que eles acessam nas redes sociais, aquilo que eles estão acessando no computador, com quem eles estão falando no computador, o que foi que o filho aprendeu na escola, o que o filho teve registrado no seu caderno. Tem muitos pais que não sabem nem o que o filho escreveu no seu caderno no dia de aula. Então o que nós devemos observar então no dia a dia? A maioria dos adolescentes esconde bem aquilo que sente. Então os filhos não precisam parecer em crise para estar sofrendo. O abandono repentino de atividades que antes amava, né? Ele começa então a deixar de fazer coisas que para ele antes representava prazer. Acontece o isolamento de amigos e da família sem explicação. A queda no rendimento escolar sem motivo aparente, mudanças bruscas no sono e na alimentação, aumento da irritabilidade intensa, o choro fácil ou a apatia prolongada, o descuido com a higiene e a aparência pessoal e a presença, né, de cicatrizes, cortes ou marcas no corpo. Para finalizarmos então, como reverter então esse quadro, né, dessa juventude que nos foi apresentada? Então foi uma pesquisa feita muito séria em todo o nosso país para mostrar o quadro da nossa juventude hoje. Então o que é necessário primeiramente? Apresentar às crianças desde cedo a figura de Jesus e a sua proposta pedagógica de ensino. Ele é o nosso guia e o nosso mestre. Buscar aprender sobre o projeto de Deus para poder ensinar. Então eu preciso primeiro saber o que Deus quer de nós, eu preciso saber então o que fazer para depois realizar em casa. Muitas vezes deixamos de fazer em casa pelo simples fato do desconhecimento. Estabelecer um laço de confiança com os filhos sem perder aqui as noções de limites hierárquicos familiares. Os pais sempre estarão um degrau acima dos filhos. Jamais se colocar no mesmo patamar dos filhos. Então o pai não vai virar um amiguinho do filho. Ele vai seguir sendo pai, ele está sempre um degrau acima, mas ele vai estar exercendo o seu poder de educar o filho. A educação moral deve acontecer no dia a dia, começando por nós mesmos. Somos nós a referência e o exemplo para os nossos filhos. E aqui tem um dado muito importante também. O lóbulo pré-frontal do ser humano, que é uma parte do nosso cérebro que fica aqui na frente, é responsável pelo pensamento e pela tomada de decisões. E essa parte do nosso cérebro, ela só se completa lá pelos 25 anos de idade. Então, muitas vezes, os nossos adolescentes, eles estão agindo somente pelo ato do impulso. Então, por isso que os pais precisam estar atentos, frear, corrigir, dizer não é importante. Não podemos apenas dizer sim para os nossos jovens. O dizer não também faz parte da pedagogia. Para encerrar, então, manter um diálogo constante com o filho, perguntando, né, como foi o dia, o que ele aprendeu novo hoje, se compreendeu bem a matéria, né? Então é isso que precisa ser feito, gente. Então evangelizar é a educação da alma. Quando evangelizamos, quando apresentamos Jesus para as nossas crianças, para os nossos jovens, estamos abrindo uma porta no coração desses pequenos para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa se fazer presente. Precisamos educar os nossos jovens, apresentar aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que é bom e o que é mal, para que possam ser no futuro pessoas felizes e pessoas de bem. Meus amigos, eu agradeço então, depois dessa exposição,
Agradeço muita atenção de todos que aqui estavam nessa noite, rogando a Jesus, através de Chico Xavier, de Dr. Bezerra de Menezes, para que todos voltem em segurança para os seus lares, sob a proteção e a misericórdia do nosso querido Mestre amado Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Leandro pela mensagem da noite, e nós vamos passar para o passe, certo? Nós vamos começar a chamar. Já está pronto, já? Estão abrindo? Segunda favor. Ficha 1, 2 e 3 amarelo. Ficha número 1 branca. Aqui? Pode entrar? Pode entrar. Certo. Ficha amarela 4, 5 e 6. Ficha branca número 2.